Meus amados, ainda falando sobre o casamento, vamos entender a posição de uma mulher. A mulher que é sábia, ela edifica o seu lar. Mulher sábia é aquela que se dedica ao Senhor, Deus o Todo-Poderoso, em busca da realização dentro do seu casamento e até mesmo em relação ao reino de Deus dentro da sua casa. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que nos mandamentos que amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa mais próxima dentro de um casamento é o cônjuge. Essa dedicação a Deus, amado, traz sabedoria. Uma mulher que se dedica a Deus, que ora a Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Um homem que reflete todas as áreas da sua vida diante de Deus, no trabalho, nos negócios, em casa, na igreja, no lazer, etc., se transforma em um homem e uma mulher sábio, ou sábios. É uma bênção para todas, amados. As pessoas têm que se voltar para Deus, colocar Deus no relacionamento. A Bíblia fala que um cordão de 3 pontas é mais difícil de se arrebentar. A mulher sábia é um exemplo para o seu marido. É um exemplo para a sociedade, para a igreja. Sendo chamada por Deus, amado, para fazer a diferença. Podemos aprender muito com as mulheres sábias da igreja. Podemos aprender muito com o homem inteligente da igreja. Pessoas sensatas ouvem conselhos. A mulher e o homem têm que ser sábios em seu casamento. É uma bênção de Deus para o marido e para a mulher. Os filhos são ensinados por eles, até mesmo a se relacionar, até mesmo a entender as coisas entre marido e mulher. A mulher sábia é abençoada por Deus. Ela edifica a sua casa, amado, com as suas mãos. Mas a insensata, aquela que sai falando pelos cotovelos, que fala demais, derruba esse lar e esse relacionamento. Provérbios capítulo número 14, verso de número 1, é bem claro a respeito da mulher sábia e da insensata. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo traz entendimento para dentro da sua casa. O livro de Provérbios, ali em Provérbios 9, versículo de número 10, fala do temor do Senhor na vida de um casal. Nós temos que nos revestir, amada, de força e dignidade. Sorrir diante da situação e preparar ali um futuro para ambas as partes. Falar com sabedoria e ensinar com amor. Provérbio 31. Fala sobre a mulher sábia e aquela que edifica o seu lar. A mulher bondosa, gente boa, sangue bom, conquista o respeito dos homens, até mesmo aqueles cruéis, né? Amolece o coração. Uma mulher sábia ajuda o homem a conquistar riquezas. Vai lá em Provérbios 11, amado. Uma esposa exemplar tem essa característica aí de Provérbios 11, 16. Uma mulher exemplar, feliz, é o homem que a encontra. É muito mais valiosa que os rubins. Temos que aprender muito com as mulheres. O homem, lá em 1 Coríntios capítulo número 11, ele é o cabeça da casa. Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça de todo varão e o varão cabeça da mulher. Mas ser cabeça não significa ser ignorante. Ser cabeça não significa tratar mal. Ser cabeça significa assumir responsabilidades, proteger, amar, ensinar.
conduzir. Se o casal tem sabedoria, amado, os seus filhos se levantam e elogia tanto pai como mãe. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas tu supera todas elas. Ou seja, a mulher de dentro de casa tem que ser melhor do que 1000 de fora. Ela tem que se comportar melhor do que 1000 mulheres lá fora. Tem homens que vão para a noitada, vão ali para casas de prostituição, encontra a prostituta e a prostituta faz de tudo com este homem. Já a mulher de casa, ela tem que ser exemplar para a sua vizinhança, no trabalho, nisso ou naquilo. Mas quando se fala de relação, ela tem que ser melhor do que 1000 lá fora. Olhem para o Senhor. Entenda o que Deus está falando. É para que vocês venham obter força. Para que você busque a face do Senhor e ter sabedoria, conforme lá, 1 Crônica, capítulo 16, verso número 11. O temor do Senhor, amado, ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra, conforme ali Provérbios 15, verso 33, se eu não me engano. Então, semelhantemente, ensine ou compartilhe seu conhecimento com as mulheres. Mulheres mais novas buscam o entendimento de mulheres mais velhas, sábias, para entender como é que se comportam, os erros que essas já cometeram, os erros que elas não querem cometer mais. Toma isso por conselho, relevantes na sua maneira de viver. A não serem caluniosas, mentirosas, nem se deixando também escravizar por homens violentos, homens com palavra torpe. Tudo isso vocês vão aprender com uma mulher que é mais experiente do que você, mas que é um exemplo de vida também. Então não deve a mulher ser escravizada ao vinho, à bebedeira, mulher que gosta de tomar todas, falar besteira. Não, amado, tudo tem que ser com ordem e decência, moderação. Eu não estou aqui falando e nem te proibindo de beber isso ou aquilo, porque lá em Romanos 14 fala que o reino de Deus não é de comida e de bebida, mas de justiça e paz. Então tem que um aprender com o outro o que é bom. Assim poderão orientar novos filhos, as mulheres, as crianças, os jovens a amarem ali as suas mulheres quando estiver casado, as mulheres a amarem os seus maridos quando estiverem casados, a serem prudentes e puros, a estarem ocupados em casa e não ocupados em agradar os outros lá na rua, outras pessoas lá na rua, a serem bondosos e sujeitarem aos seus maridos, a fim de que este chegue à excelência do relacionamento, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, conforme Tito, capítulo número 2. Há segredos entre marido e mulher. Há princípio de concordância, conforme Mateus capítulo 18, como já foi falado. Se vocês concordam a respeito de algo e guardam isso em secreto, debaixo da cobertura do seu teto, o problema é de vocês. Deus não quer saber disso. Até o Espírito Santo se retira na hora de uma relação carnal, porque a carne contende contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não alcance o fim desejado. E isso é fé. Então, por fé, tudo é possível que crer. No relacionamento, vocês têm que ser mais maduros, entender esses mistérios. Eu queria falar tanta coisa aqui a respeito de relacionamento conjugal, mas tem gente que não vai entender. Eu não posso dar uma rapadura, um alimento sólido para quem ainda está no leite. As mulheres, amado, igualmente sejam dignas. Lá fora, passe a imagem que você é tudo para o seu marido. Mas dentro da sua casa, mostre para o seu marido a mulher que você é.
Seja sóbria, confiante em tudo que for fazer. Leia o livro de Tito, capítulo número 3, verso número 11. Então, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos livremente, de boa vontade. É concedido pelo próprio Deus, conforme Tiago, capítulo número 1. A beleza vai acabar, ela é enganosa. A formosura vai acabar, ela é passageira. Tanto no homem como na mulher, tem que temer ao Senhor, para ser elogiados. Conforme Provérbios 31. A mulher, amado, ela é o exemplo, ela é a coroa do marido. Mas tudo que forem fazer, façam em acordo. Nada de meter a apunhalada. Existem 3 princípios para um relacionamento, ou para você realizar os desejos do teu coração, conforme ali Salmos 37. O primeiro princípio é que Deus te perdoa pelos teus erros e não te imputa o pecado. O segundo princípio é que Deus te cobre, até mesmo teus desvaриos dos teus pensamentos. E o terceiro princípio é a concordância entre marido e mulher. Se você entendesse isso, você teria sabedoria de Deus, andaria mais tranquilo e mais consciente na tua relação sexual, conjugal, familiar. Eu não posso adentrar muito, mas é uma violência das melhores em Deus entender mundo espiritual na vida conjugal. Então, amado, o reino de Deus será semelhante àquelas 10 virgens que preparam suas candeias ou as suas lamparinas e saem para encontrar um noivo, que é Jesus. 5 delas insensatas e 5 prudentes. As insensatas não buscam o óleo do conhecimento, pegam as suas candeias de qualquer jeito e não levam óleo suficiente para manter a luz do evangelho na sua vida. Se desbandeiam, vai para o mundo, largam tudo, não sabem conversar. Assim são os maridos, não sabem conversar com suas esposas e saem largando as famílias de qualquer jeito. Tem que ser prudente, levar óleo, conhecimento para a vida conjugal. O noivo, o Senhor Jesus, vai chegar um dia, vai cobrar a relação do casamento, porque o casamento, ele é semelhante à igreja. À meia-noite, ouvindo-se gritos, o noivo vai se aproximar, vai chegar. Todo mundo vai sair ao encontro de Jesus porque vai temer a Ele, a sua chegada. Então, todas aquelas mulheres vão acordar ali preparadas com as suas candeias, mas as insensatas vão estar sem óleo, sem conhecimento, sem entendimento. E vai acabar ficando, conforme ali Mateus capítulo 25. Provérbios 19, 14. Casas e riquezas herdam as mulheres dos seus pais. Porque há uma prudência que vem do Senhor e há uma promessa de riqueza para uma mulher sensata, uma mulher que anda na presença do Senhor em espírito e em verdade. Deus disse, amado, a Eva: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E aqui vem um mistério. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do varão, varão, cabeça da mulher, conforme 1 Coríntios 11, 1 em diante. Gênesis 3,16 fala isso. Mas isso não significa que não haverá acordos, conforme Mateus 18, versículos 18, 19 e 20. Tem mistérios. A palavra de Deus, ela se completa. Ela não se resume só a uma chave. Tem várias chaves para abrir um relacionamento, para abrir um entendimento, para abrir um discernimento, para abrir uma sabedoria, para abrir um conhecimento no meio ao relacionamento. Assim, amado, há várias dificuldades causadas por pecado entre homem e mulher. Mas entenda, o que é pecado?
E o que é pecado está em Romanos 14, verso 22 e 23, que diz: tudo que não provém de fé é pecado, e por fé tudo é possível ao que crê. Então, por fé, pode haver a concordância de Mateus 18 com o casal. Desde que fique entre o casal, problema do casal. É interessante, amado, observar a palavra de Deus. Os princípios rudimentares da fé estão no nosso meio. Os relacionamentos entre marido e mulher têm que seguir segundo as escrituras de Deus, ilustrados pela palavra. Não pode estar subscrito no entendimento ou até mesmo num costume de família. Não, relacionamento tem que ser segundo a palavra de Deus. A esposa, ela é uma boa governante. Sara é elogiada 2 vezes pelos escritores do Novo Testamento. Uma por sua fé em Hebreus 11:11 e outra por sua submissão em 1 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6. O apóstolo Pedro foi ainda mais longe quando disse que ela obedeceu a Abraão, chamando até mesmo ele de Senhor. Eu não quero que uma mulher me chame de Senhor. Bom, é o meu coração. Uma mulher tem que me chamar de meu bem, meu bebê, lindo, maravilhoso, gato, sei lá, irmão. Relacionamento é segundo o que você pensa. Em nossas cultura brasileira, que é muito atrasada em relação a relacionamento, amado, o homem brasileiro, ele quer ser bruto. A mulher brasileira quer andar de qualquer jeito. Grande maioria, eu não falo todas. Muitas têm princípio de família e conseguem ali manter o relacionamento por muitos anos. E debaixo de uma bênção. Então a esposa, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, chamar o seu marido de Senhor. Tem gente que chama de meu pai. Como é que você vai chamar uma pessoa de pai? Fica até estranho para mim um relacionamento. Chama de minha mãe. Como é que eu chamo a mulher de mãezinha, sendo que é minha esposa? Cuidado. Fetiche de filho para com a mãe? Fetiche de filho para com o pai? Que mistério é esse? Cuidado com palavras. O negócio fica esquisito. Mas sejam conforme vocês acham que tem que ser. Não é necessário seguir o meu conselho. Eu, como pastor, só acho estranho. Porque eu sei que palavra tem poder. Por mais estranho que pareça, amado, estes princípios de fé e submissão vai existir no respeito. Andar junto, conversar, os desvairos juntos, os pensamentos, os desejos do coração juntos, falar o que deseja, o que pode ser feito junto. Quando o casal começa a se aprofundar no relacionamento, aquilo lá fica cada vez melhor. As pessoas não querem entender isso. Então, para a esposa, amado, eu vou falar aqui agora. Submissão significa respeito. Comunhão significa falar o que quer. Crer em Deus. E obedeça. E se submeta à relação sexual, à situação. Claro, tudo feito com ordem e decência. Se uma pessoa fala, não faz isso, você vai vituperar? Vai atropelar aquela situação? Não, amado, tudo é um acordo. O bom homem, o bom cavaleiro, ele sabe andar devagarinho. Ele sabe como tocar. Ele sabe como fazer a situação acontecer. É princípios. Vamos examinar as escrituras, a fonte da fé, a consciência cristã. A história ali de Uz dos caldeus, na história de Jó, fala que Jó era um homem rico, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha uma mulher, tinha filhos, mas a mulher dele falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha o tipo de mulher. Um homem, amado, ele tem que ser inteligente para entender certo tipo de situação. Uma mulher queixosa, que murmura, uma mulher que fala demais, fala pelos cotovelos, como é que tem relação
ou segue numa relação, um homem ou uma mulher, tanto um como o outro está nessa característica de pessoas desvairadas, que falam demais. Não tem como. Essa análise é uma análise rápida. Tem que haver comunhão, tem que haver concordância, tem que haver conhecimento das coisas de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Ó o homem aí, ó. Eu estava no DF, aí Deus falou assim: filho, vai para o Goiás. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer no Goiás? Sempre vim no Distrito Federal. Vai para o Goiás. Aí eu chego no Goiás, Deus começa a me prosperar. Ó o mistério. Eu tenho que saber obedecer a voz de Deus. Se eu tivesse com a minha mulher, uma mulher sábia me acompanharia. Ainda bem que eu estou solteiro. Em nome do Senhor Jesus. Então, amado, nós temos que entender a palavra de Deus. Nos mostrar no mundo espiritual pessoas capazes de entender a palavra de Deus. Para que nós venhamos ser uma nação próspera, para que nós venhamos ser um povo separado, um sacerdócio real, de propriedade exclusiva de Deus, a gente tem que entender relação. Ei, relação é concordância. Ei, relação é comunhão. Amar é respeitar. Amar é concordar. Seja o que for, que fique entre o casal. Que o casal faça o que bem entender. Uma relação de marido e mulher, ela vai além do que vocês possam imaginar ou pensar. Agora o problema é de vocês. Ser tu uma bênção. Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações. Muitas pessoas que se levantaram contra meu ministério, amado, pelo princípio da amizade que eu tenho com Deus, caíram por terra. Eu sou um homem de Deus. Eu não sou qualquer um. Eu tenho meus erros. Erro muito. Mas tentando acertar. Conforme Gênesis capítulo número 12, verso número 1 ao 3. Eu tento acertar. Eu não estou armado para derrubar pessoas. Eu estou armado para agir na hora certa. Com essa poderosa promessa dada a Abraão, eu tomo posse para mim e também sou bendito por onde quer que eu for. Eu não tenho, amado, que andar com quem não anda com Deus. Eu não tenho que seguir com quem não quer seguir a Deus. Quando eu tiver a minha mulher, que eu creio que ela já está às portas, eu vou ter sabedoria para falar para ela os meus erros, os meus acertos, o que eu gosto, o que a gente pode fazer junto, aonde a gente pode ir, de que forma a gente pode ir, quais são os nossos segredos, o que nós podemos planejar junto, quais são os acordos. Amado, tem que ser sábio. Se você não for sábio no relacionamento, você vai perecer. Aleluia. Entenda esse mistério, amado. Entenda essas coisas. E seja chamado de bem-aventurado de Deus. No relacionamento e na vida conjugal. Graça e paz. Graça e a paz em nome de Jesus.